Olá, eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor e dizer que nós estamos aqui mais uma vez para apresentar a nossa programação relacionada ao programa A Ética na Vida do Crente. E, como sempre temos esclarecido, este assunto é um assunto muito ligado à questão comportamental, principalmente a questão comportamental do crente, a parte da postura dele e aquilo que normalmente o comportamento do crente, no sentido ético, vai confirmar o testemunho dele por ser um crente em Jesus. Daí o título do nosso programa ser A Ética na Vida do Crente. Muito bem, e nós tivemos até aqui várias contribuições, abordagens feitas sobre vários assuntos relacionados à ética na vida do crente. E ultimamente até estamos falando sobre a questão disciplinar, ou seja, ética e disciplina na vida do crente. Como que o crente é disciplinado, como se ajusta a questão disciplinar do crente com a questão ética do crente. E ultimamente, até na última programação, nós fizemos uma abordagem nessa questão de disciplina do crente quanto ao relacionamento dele com Deus. Normalmente, a ética fala muito do nosso relacionamento interpessoal com as pessoas, a família, a igreja, mas agora estamos abordando o sentido ético da nossa relação com Deus. E isso, nós até já tivemos algumas participações de contribuições enviadas pelos nossos telespectadores, aqueles que participam conosco pelo canal do YouTube. Eu quero, antes de dar continuidade, apresentar aqui o nosso fiel companheiro que está sempre aqui conosco, o pastor Luiz Fernando Gaspar Pita. Pastor Pita, paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Gilson, Pai do Senhor, irmãos, e a todos que assistem. Para nós é uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Amém. O pastor Pita é sempre bem-vindo aqui, porque ele faz parte também da programação. Nós estamos aqui como responsáveis, ambos responsáveis por essa programação, né, Luiz Pita? O fato é que nós, então, aqui gostaríamos hoje de fazer aqui uma abordagem relacionada a algumas contribuições que os irmãos têm dado quando eles participam do chat. Você que está participando através do YouTube, você pode entrar, fazer o seu comentário, curtir e deixar ali, inclusive, a sua contribuição em termos de um comentário qualquer, uma sugestão. E nós temos alguns aqui interessantes até, dos irmãos que têm participado conosco. Nós temos aqui, por exemplo, da nossa programação anterior, expressões assim como glória a Deus por este ensino maravilhoso. Então alguém colocou essa observação. Depois também é maravilhosa a obra do Espírito Santo em nosso meio, em nossos dias. Palavras assim de apoio ao programa Ética na Vida do Crente, como expressões assim, estou aprendendo cada vez mais e glória a Deus por isso. Outra expressão, quanta fartura em nosso meio, Deus tem nos orientado em todas as áreas da nossa vida. Outro comentário, a irmã comentou assim, esse ensinamento é um alimento para a nossa vida. E realmente é um alimento mesmo, né, pastor Fernando? Com certeza. Para a nossa vida, quando nós falamos do nosso relacionamento com Deus, a nossa postura diante de Deus. Aliás, na última abordamos muito até no episódio anterior, a respeito da reverência, né, diante de Deus, como é que nós nos comportamos, né, diante de Deus. Isso é muito importante realmente na ética da vida do crente, né? O que você está falando é muito certo, Gilson, porque nós estamos usando aqui os livros do Novo Testamento que foram escritos há 2.000 anos atrás. O mesmo padrão do Senhor na época da Igreja Apostólica é o mesmo padrão do Senhor na nossa época. Mudam-se os costumes, muda-se as línguas, né? O português é uma língua neolatina, quer dizer, na época se falava o latim, outras línguas surgiram, outros costumes, mas o padrão é o mesmo, que é o Senhor. Maravilhoso Senhor. Isso, né? E a gente percebe isso até na carta dos apóstolos, exatamente, né? Porque os apóstolos faziam questão, uma vez que a igreja estava crescendo, e a igreja até estava alcançando áreas onde havia muitos gregos, né? O pessoal da Ásia Menor, onde está hoje a Turquia, e também áreas relacionadas a povos que eram de nacionalidade judaica,
E, portanto, os apóstolos já tiveram a preocupação de ensinar aos irmãos a questão de postura. Nós temos várias recomendações que nós até lemos aqui, algumas delas, né? Nós apresentamos aqui. Como hoje, inclusive, nós temos uma aqui que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, né? Falando a respeito da questão do assunto que nós vamos tocar aqui hoje. Como é que é mesmo, pastor Fernando? Colossenses 4, né? 4, versículo 5. Versículo 5. Que diz o seguinte: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Que coisa, né? Sabedoria para com os que estão de fora. Então, eram muitos visitantes que entravam na igreja, conviviam com os irmãos, não eram membros da igreja. Então, os de fora são aquelas pessoas que ainda não fazem parte da igreja, né? Não estão que não faziam parte do corpo. Do corpo de fora Cristo, do né? corpo. Estão fora, as pessoas com quem a gente convive, ao vizinho, ao amigo, ao colega de trabalho e tudo. Então veja que os apóstolos já tinham essa preocupação dessa questão de ter sabedoria para com os de fora, né? Eu quero só te chamar a atenção, Gilson, a primeira palavra nesse versículo, andai, porque Jesus é o caminho. E a salvação, ela é dinâmica. E o andar faz parte da caminhada do servo. O servo, ele caminha todos os dias em Jesus Cristo. Aqui, Paulo está ligando esse caminhar aos que estão de fora. O testemunho da nossa vida diante de Deus, aqueles que nos cercam. O nosso dia a dia, a presença do Senhor Jesus, a certeza da salvação, essa caminhada, ele ligando. É interessante que é uma palavra que a gente lê e muitas vezes não percebe, mas está aqui o mistério, está aqui a revelação que o Senhor nos coloca. Não é você forçar um testemunho, não é você querer demonstrar uma situação particular, mas é a nossa vida, o dia a dia nosso, diante desse Deus maravilhoso, que é um testemunho para aqueles que não conhecem o Senhor, como poder passar a conhecer a partir desse testemunho. É interessante até que essa questão de sabedoria, hoje o tema do nosso assunto hoje, ele é ética e disciplina com sabedoria. Então isso vai deixar naturalmente as pessoas de fora uma impressão boa do crente, né? Quando ele tem ética, é disciplinado e a disciplina dele é com sabedoria. Então isso é fundamental porque é como o apóstolo falou, né? Andai, quer dizer, o comportamento de vocês, da igreja, para com aqueles que estão de fora. Para quê? Para que eles vejam que nós somos realmente servos de Deus. Servos do Foi Senhor. como o caso da rainha de Sabá, quando viu aqueles que assistiam na casa do rei Salomão, assistiam no palácio do rei. Ela viu o comportamento deles e viu que aquilo se coadunava com pessoas que conviviam na presença de um soberano, né? Na presença de um rei, né? E hoje, Gilson, a gente vê que na nossa sociedade existe muito marketing, né? As pessoas querendo demonstrar uma coisa, falar uma coisa, uma aparência. E isso é muito usado na mídia, nas redes sociais. Mas não é o caso aqui que Paulo fala e não é o caso do servo com o Senhor. Com o Senhor, isso aqui, o testemunho é uma consequência de uma caminhada na presença de Deus com sabedoria. Um testemunho lembrando especial. que a palavra testemunho, né, que você está falando, Fernando, ela está muito ligada exatamente à ética na vida do crente, né? Porque é uma forma de testemunhar, né? Uma forma, vamos dizer assim, visível, clara, né, de poder testemunhar. Eu até tinha falado que nós temos apreciado muito a participação dos nossos telespectadores, no caso da Rádio TV Web Manaim, no caso daqueles que nos acompanham pelo Instagram, outros que também estão participando pelo canal do YouTube. Uma coisa importante é que nós queremos dar aqui agora um pequeno retorno, né? Como se diria em inglês, né? Seria um feedback, né? Feedback. Ter um pequeno retorno aqui a observações que têm sido feitas. E nós queremos dar essa satisfação àqueles que nos acompanham e que fazem parte conosco da nossa programação. Eu quero dar um esclarecimento aqui de uma abordagem que foi feita no chat a respeito de um assunto, né, esse assunto da ética, quanto à questão de cumprimentar os irmãos que chegam na igreja. Nós falamos sobre isso, né? E eu quero até agradecer essa observação.
porque veio ali um comentário no qual o comentário dizia assim, que um visitante que entrou na igreja pela segunda vez, ele foi cumprimentado pelo diácono no portão da igreja, ao portão da igreja. E o diácono chamou aquele visitante pelo nome, deve ter sabido naturalmente o nome dele, né? E aquele visitante ficou maravilhado com aquilo, e aquilo levou o visitante a ter uma experiência com o Senhor. Ele se definiu no caminho do Senhor, está escrito aqui. E o que é interessante, pastor Fernando, é que diz assim, hoje esse visitante está como ungido na igreja. Olha aqui o que é uma postura, né, de onde é a questão, nós estávamos falando sobre o cuidado no trato com os irmãos. Então esse assunto levou, né, a essa observação, ou seja, esse comentário que foi feito ali no chat. E nós queremos dar essa satisfação, que realmente ali a nossa preocupação era mostrar o que é a importância desse trato com as pessoas, com os irmãos, com os visitantes e como os nossos irmãos tratam as pessoas. Isso é realmente fundamental. Você vê que ao portão, cumprimentar o visitante, chamar o visitante pelo nome, levar uma pessoa a dizer assim, não, esse aqui é um lugar sério, é um lugar que eu quero permanecer, e teve ali um encontro com Deus, e o resultado disso é que hoje é um ungido, segundo está registrado no nosso chat. Né? É interessante, Gilson, que a carência desse coração, desse hoje ungido, na época como visitante, e a sabedoria, porque muitas vezes o Senhor nos leva a agir de uma forma que não é intencional, não é, mas o fato ali da preocupação, o testemunho não cita, né? Mas com certeza o diácono deve ter orado, Senhor, lembra de fulano de tal, ele visitou a igreja, Senhor, toca no coração dele. E na hora ele lembrou o nome. Lembrou o nome. Ele lembrou o nome, e a carência, porque quando você conversa com uma pessoa, e a pessoa, no primeiro contato, você procura saber o nome e cumprimenta e fala fulano de tal diretamente, isso dá uma proximidade, isso realmente dá uma proximidade. Mas a carência, e como o Senhor agiu com sabedoria ali na vida daquele diácono para fazer uma coisa simples, mas que impactou uma salvação. O trato, né, com os irmãos, o trato com os de fora. Né? Aliás, uma coisa que eu uso sempre fazer na igreja, sempre nos cultos, especialmente aqueles cultos onde tem uma maior frequência de visitantes, sempre ter, além do irmão que fica no portão, às vezes o portão é mais longe da porta, da entrada da igreja. Também na entrada da igreja ter mais alguém ali, um outro obreiro, eu sempre coloco alguém ali para receber o visitante, porque o visitante às vezes chega, ele abre a porta, se for ar-condicionado, então pior ainda, porque ele não sabe se ele abre a porta empurrando, se ele abre a porta puxando. Às vezes até está escrito empurre ou então puxe, mas brasileiro não é de ler placa, né? Você sabe disso. Aí, resultado, ele fica ali na dúvida, então tem lá o diácono ou o irmão, o obreiro ali que abre a porta, cumprimenta, por gentileza, pode entrar, por favor e tal. E o detalhe interessante, sabe o que é? É que às vezes visitante entra na igreja, ele não sabe onde sentar. A condução, ele não sabe se ele senta do lado de uma senhora, de um lado de um visitante, de um lado de um crente. Então ele fica naquela dúvida, porque às vezes há igrejas que separam, né? Há igrejas que as mulheres sentam de um lado, os homens sentam do outro. Então a pessoa entra, ele não sabe, ele precisa ter alguém ali para poder fazer isso. Direcionar. Esse trato para direcionar. Ter um lugar para ele sentar, porque muitas vezes ele chega e está tudo ocupado. Ou também pode acontecer de chegar, está tudo ocupado. Ele é um convidado principal ali. É lógico que o Senhor é o mais importante no nosso meio, mas o visitante, ele tem uma importância a mais do que os demais da igreja, porque a mensagem e o culto será para ele, será uma experiência para ele. Isso é muito importante. Nós agradecemos muito essas observações assim, porque elas nos ajudam exatamente a nós desenvolvermos melhor o assunto, né? Nós temos, por exemplo, um outro assunto aqui, que foi uma abordagem feita com relação à questão da aparência do mal. Nós fizemos uma abordagem dessa na questão de tratamento, né, entre os irmãos, no trato com os irmãos, com a igreja, o que é aparência do mal. Então essa questão, né, com relação à ética no relacionamento com os irmãos, ela é fundamental. Por exemplo, o cuidado que às vezes tem que se ter com determinados momentos, né? Por exemplo, dentro de um carro, um casal que sai sozinho dentro de um carro, porque a aparência do mal ela é pior do que o mal.
O que é a aparência do mal? Por exemplo, eu posso estar dentro do meu carro e do meu lado está a minha neta. A minha neta é uma moça, é uma jovem. Aí alguém diz, olha, viu o pastor Gilson com uma menina dentro do carro. Pronto, isso é a aparência do mal. Aí isso vai levar a quê? A pessoa, mas quem é essa menina? Que menina é essa? Mas ninguém vai saber que é a neta dele. Então, por isso, se puder evitar a aparência do mal, é melhor, né? Então, por isso, nós fizemos essa abordagem, mas foi muito bem colocado para quem pediu, né, que nós viéssemos novamente a fazer essa abordagem aqui, porque ela tem uma recomendação da palavra, pastor Luiz Fernando. Ela tem uma recomendação da palavra. Você pega, por exemplo, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, né? Perdão, não, ele escreve aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 22, quando ele fala a respeito desse cuidado, né? Dá para ler aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. Deixa eu abrir aqui. Primeiro Tessalonicenses, pode ir falando. Ele mostra exatamente o cuidado que se deve ter, não é tanto quanto ao mal, porque o mal você pode evitar, mas a aparência que você deixa do mal é que é o problema. 1 Tessalonicenses 5, 22, 5:22 diz assim, abstendo-vos de toda a aparência do mal. Toda a aparência do mal. E então, abstendo-se, né? Ou seja, afastar, né? Afastar, longe evitar de ti isso. Toda, né? Exatamente. Então foi uma abordagem que nós estávamos fazendo, mas alguém fez uma observação pedindo que nós voltássemos a este assunto e fizéssemos algum esclarecimento adicional a respeito desse assunto, dando uma satisfação aqui àqueles que têm acompanhado, né, e têm feito os comentários no nosso chat da nossa programação. Ficamos muito felizes com isso. Agora, vamos dar então continuidade ao assunto relacionado ao tema de hoje, que está ética e disciplina com sabedoria. Então vamos lá. A questão de sabedoria, pastor Fernando, sobre quanto a uma bênção recebida ou uma bênção prometida pelo Senhor. O que se faz com essa bênção? O que a pessoa que recebe essa promessa de bênção ou a própria bênção, o que ele deve fazer? O que Jesus recomendou com relação a isso? Uma coisa que a gente quer chamar a atenção é que muitas pessoas, nós já vimos isso, né? Infelizmente, recebe uma bênção e acha que aquilo é o máximo e acaba se afastando da presença de Deus. Então, nós temos de ter o cuidado que as bênçãos virão, umas são mais importantes, outras menos. A nossa caminhada, na presença do Senhor, o Senhor nos dará grandes experiências, mas qualquer que seja a experiência, ela nunca pode ser assim, alcancei o máximo. Não, o máximo vai ser o dia que o Senhor nos receber na eternidade. Porque nós já vimos pessoas, né, pedindo oração, às vezes por uma cura, às vezes por uma porta de emprego. O pastor Jesus conta sempre a experiência de um jovem que pediu uma porta de emprego, estava na madrugada, estava no culto meio-dia, estava no culto à noite, abre a porta, Senhor, e a igreja orou, e o Senhor deu a bênção. Ele sumiu da igreja. Então tem que saber, tem que ter sabedoria, né? Exato. Na questão de, quando uma bênção que é prometida, como se comportar com relação a isso. A primeira coisa é que a bênção seja um motivo para você permanecer na presença do Senhor. Isso, exatamente. Fiel ao Senhor ali. E quanto ao testemunho, né? Lembrando que toda honra e glória é dada ao Senhor. A bênção não é nossa. Nós somos só vasos que o Senhor nos usa, né, para receber a bênção. E dentro de todo um equilíbrio, no momento certo, na hora certa, o testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado. Exatamente. E são coisas santas, né? São coisas muito pessoais. Exato. Da relação do irmão, né, do crente com Deus, né? Exato. Eu me lembro de uma experiência com relação à questão de falta de sabedoria quanto à entrega de uma bênção, né? Quanto a compartilhar uma bênção. Testemunho Foram de uma dois bênção, irmãos que estavam dentro do ônibus, o ônibus estava muito cheio. E um estava lá na frente, o outro estava lá atrás. Deus. Aí quando um viu o outro, falou, irmão, tudo bem? Paz do Senhor, irmão, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo bem. Aí depois virou para ele e falou assim, recebi uma bênção ontem no culto. Aí o outro, conta a bênção, irmão. Aí ficou aquela confusão. As pessoas ali olhavam aquilo e pensavam, esses camaradas são doidos. Com certeza. Então é questão de sabedoria. Ali não é um momento de contar
determinada bênção da parte do Senhor, e nem mesmo comentar certos assuntos, porque você está no meio de um grupo de pessoas, né? E não fica bem, dentro de um ônibus até, e essa experiência eu conhecia, né? Essa experiência, e estou falando aqui exatamente para mostrar como que é necessária a sabedoria. Para você ter uma ideia, o dia que o Senhor Jesus curou aquela menina filha do príncipe da sinagoga, que era Jairo, Sim. Terminou ali a bênção, ele fez uma recomendação ali, não contem para ninguém. Exatamente. Olha que coisa, né? Porque o testemunho, né? A quem serve o testemunho? Para que o Senhor operou aquela bênção? Toda vez que o Senhor opera uma bênção na vida de um servo, o Senhor tem um objetivo. O objetivo de firmar a vida na presença do Senhor, o objetivo de ser um testemunho para os familiares, ser um testemunho para os que estão em volta, mas sempre deixar o Senhor criar a oportunidade, como você falou, né? Essa demonstração pública, né? De muita santidade e tal, isso não cabe ao servo. Isso, né? não, é uma questão de falta de sabedoria, né? Muito grande. O texto, inclusive, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, né? Lucas 8, verso 56, é o lugar onde o Senhor Jesus faz essa recomendação. Foi uma grande bênção, mas ele queria que aquilo ficasse somente ali dentro daquela família. Então ele fez essa recomendação. Então, aqui, capítulo 8 de Lucas, o verso 56 Está aqui. Quer que eu leia? Então, por favor. E os seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Então, é isso mesmo, é Lucas 8, 56, exatamente. Quando o Senhor Jesus cura ali a filha de Jairo, né? A menina, então era uma bênção para aquela família. Um detalhe, Gilson, quando Jesus chegou, já estava se chorando as carpideiras, que eram as pessoas que eram especialistas em chorar, já estava chorando. Porque a menina tinha morrido? Isso, Jesus pediu que todos saíssem, e eles saíram, só deixou os discípulos. E como é que depois você não conta que a criança ressuscitou? Dá vontade logo de sair contando para todo mundo. É um filho amado, é algo especial, querido, né? Mas com certeza aqueles que viram a menina morta e viram Jesus dizendo ela dorme, porque Jesus falou ela dorme. O texto diz que eles acharam graça. Eles viram, zombaram, né? Do Senhor Jesus quando Jesus falou. E ali, imagina o testemunho, sem ninguém falar nada. O testemunho maravilhoso que foi. É impressionante porque essa questão de contar uma bênção, muitas vezes está muito ligada a pessoas que têm muita facilidade em falar. Ou seja, precipitação em falar. E aí vem um outro aspecto de sabedoria. A sabedoria no falar. Isso é fundamental, a sabedoria no falar. E nós temos alguns textos da palavra do Senhor que nos mostram a questão de orientação quanto à sabedoria no que você tem a falar. Só me permita que eu lembrei agora uma coisa muito importante. Durante os 3 últimos anos do ministério do Senhor Jesus, principalmente nos primeiros anos, primeiro, segundo ano ali, sempre quando ele operava uma cura, ele dizia: não conte para ninguém. Por quê? Porque ele sabia a morte que ele teria. Ele sabia o momento que ele teria de passar. E se as pessoas ficassem divulgando, ele não teria condição de completar tudo que ele tinha de fazer, chamar todos os que eles tinham de chamar. É interessante como que o testemunho na direção profética, na direção da revelação. Exato, No final, inclusive, quando ele ressuscita Jairo, ele entrou em Jerusalém com Jairo ao lado dele. Aí dizem alguns especialistas, né, que... Quando ele ressuscitou Lázaro. O Lázaro. Quando ele ressuscitou Lázaro, Lázaro entrou ao lado dele. Segundo alguns especialistas, estudiosos aí, diz que aquilo foi uma afronta muito grande, por isso foi um dos motivos que levaram mais Jesus a ser crucificado. Eu só estou chamando a atenção que a importância do testemunho dentro da direção do Espírito Santo do Senhor. E a ética do falar, né? Exato. Não conta precipitadamente, né? A ética está dentro da direção do Espírito, dentro da revelação do Senhor. Mas vamos então examinar uns textos. Sim, uns textos da palavra, né? Porque nós já estamos chegando aqui um momento já, nós já adiantando, né, o nosso tempo, né? Mas essa questão de disciplina no falar, ela é fundamental,
porque é onde nós, às vezes, corremos o maior risco na questão do falar. E aí, em função disso, portanto, como é um assunto bastante vasto, nós vamos deixar então para a nossa próxima oportunidade. Isso. Porque o nosso tempo está esgotando, infelizmente. Eu acho que nós acabamos falando um pouco mais aqui e nós vamos ter que parar aqui agora e dar continuidade na próxima vez, porque nós vamos entrar em detalhes dessa questão. Você vai ver o que é a bênção de falar a coisa na hora certa, no momento certo. Isso vai ser uma grande bênção para a questão de ética e disciplina na sabedoria do crente em Jesus. Pastor Fernando, a paz do Senhor, obrigado pela sua participação mais uma vez. Pai do Senhor, pastor Gilson, Pai do Senhor, irmãos. Então, irmãos, a paz do Senhor, até lá, na próxima oportunidade. Deus abençoe a todos.